O Ministério Público do Rio Grande do Norte inicia investigações sobre um esquema milionário que desviou 22 milhões de reais dos cofres da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Natal. O superfaturamento e o pagamento de propinas relativos à prestação de serviços de manutenção pública e decoração natalina estão entre as principais suspeitas dos investigadores. Os desvios duraram 3 anos e aconteceram de 2013 a 2016. Após a operação ser deflagrada, o então prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, afirmou não ter conhecimento do esquema e, de forma grosseira, evitou falar sobre o assunto com a imprensa. Não tem ligação não, isso é pauta prejudicada de vocês. Viu? Isso é a pauta de outros lugares de vocês. Tem vergonha na cara. No dia em que a Operação Cidade Luz foi deflagrada, 2 pessoas foram presas preventivamente. Os empresários Alan Rocha e Felipe Castro seriam os organizadores da fraude. Os 2 afirmaram em delação que o ex-prefeito Carlos Eduardo tinha conhecimento do esquema e que chegou a interferir em pelo menos uma licitação. Na delação, Alain Emanuel, apontado pelo Ministério Público como operador do esquema milionário, afirma que o ex-prefeito sabia da manipulação referente ao contrário da decoração natalina no ano de 2016. Na época, o acerto era feito internamente pelas empresas de iluminação pública que participavam do esquema. O texto afirma que uma delas não concordou com a forma como ficou acertada a repartição dos lotes e que a resolução do impasse contou com a decisão de Carlos Eduardo. O esquema de fraude era ainda mais ousado e não contava com a interferência direta do prefeito. Segundo o Ministério Público, as empresas de iluminação pública se organizavam para combinar as licitações. Em reuniões, os empresários encontravam formas de compartilhar o lucro dos contratos. Era aí onde ocorria o superfaturamento dos serviços e itens dispensáveis para a execução da obra eram incluídos na licitação. A fraude era apoiada pelos secretários da Censur, que recebiam propinas equivalentes a 5% da medição de cada serviço. Na investigação, os ex-secretários Ranieri Barbosa, Antônio Fernandes e Jerônimo Melo são citados como participantes do esquema. Carlos Eduardo perdeu o foro privilegiado ao deixar a prefeitura em abril deste ano. O texto do processo tramita agora na Justiça Comum. Um dos delatores falou sobre valores reservados para o prefeito e que foram entregues por Johnny Costa, hoje secretário responsável pela pasta onde aconteceram os desvios. Atualmente, o ex-prefeito é pré-candidato ao governo pelo PDT. Segundo a delação de Felipe Castro, Carlos Eduardo teria pedido pelo menos R$300 mil para a campanha deste ano. O delator afirma que em pelo menos 2 meses foram repassados R$70 mil e R$80 mil para o prefeito, dinheiro apelidado na planilha do esquema como despesas diversas, e que em uma dessas ocasiões, Alain Emanuel teria entregue um dos lotes desse dinheiro pessoalmente